me vendo? Só boa noite. A gente encerrou o nosso primeiro módulo, né? Foi um módulo sobre conceitos e sobre mais assim a parte histórica. A gente viu um pouco também sobre a legislação da Libras. E hoje eu queria assim conversar com vocês um pouco sobre o tema do nosso fórum, que é sobre a importância da Libras, né, para a inclusão da pessoa surda. E também queria passar com vocês, eu fiz uma pesquisa nas atividades que vocês responderam, das questões que mais teve erros. Eu peguei a questão que vocês mais erraram de cada atividade para a gente comentar, porque se a gente fosse comentar todas as atividades, seria muito, né? Então, eu separei aqui, vocês mais erraram. E também algumas dicas que eu observei na atividade prática que vocês fizeram no vídeo que vocês gravaram. Então, eu vou compartilhar com vocês o slide para a gente começar. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre a importância da Libras na inclusão. Quem quiser pode estar deixando seu comentário também no chat e a gente vai conversando. Ou se quiser abrir o microfone também para deixar algum comentário. Eu li todos os comentários que vocês escreveram. Eu achei muito bacana a opinião de vocês sobre esse tema. É um tema muito relevante, né, para os nossos dias, porque é um tema muito necessário, né, para que o surdo, de fato, consiga viver em sociedade. Porque hoje não tem como você querer viver em sociedade sem se comunicar. E a Libras, a gente sabe que é o meio de comunicação da comunidade surda, é a língua que eles utilizam. Então, por isso que é tão importante e tão urgente que a Libras seja difundida por toda a comunidade, por toda a sociedade, para que mais pessoas sejam fluentes na língua e que o surdo consiga ter um atendimento médico, um atendimento psicológico, um atendimento na área jurídica, que ele consiga ser atendido no comércio, no balcão de uma farmácia, no banco e em tantos outros órgãos públicos, né? Que já deveria haver esse tipo de trabalho, mas infelizmente ainda não tem. Hoje a gente vê muito, principalmente nas cidades do interior, que é o nosso caso, a figura do intérprete apenas nas escolas, né? Como se o surdo só fosse a escola, ele não fosse a nenhum outro lugar. Não precisasse consultar, não precisasse de nenhum outro tipo de atendimento. Então, a gente vê que precisa melhorar esse atendimento, o uso da Libras no dia a dia. E, falando da importância da língua, de como que a comunidade surda sofre pelas pessoas não conhecerem a Libras, e eu achei muito importante cada comentário que vocês fizeram com relação a essa importância da língua. E eu peguei e marquei alguns pontos importantes que vocês falaram, que trouxe um pouco de dúvida nos comentários de vocês. E eu gostaria de sanar esses pontos de dúvidas. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre a questão da Libras ser a segunda língua oficial brasileira. Algumas pessoas comentaram assim,
ah, a Libras é a segunda língua brasileira oficial e as pessoas ainda não conhecem a Libras e tal. Existe essa fala, é muito presente dentro do meio, né, sobre a Libras ser a segunda língua oficial brasileira. No entanto, gente, essa é uma fala extraoficial. É uma fala que não é baseada na lei, que é a lei que oficializa a Libras. Então, a Lei 10.436, eu até trouxe ela aqui para a gente ver, é uma lei bem pequena, são só 5 artigos, e se vocês observarem, ela não faz menção à Libras ser a segunda língua oficial, apesar da Libras ser reconhecida como língua da comunidade surda brasileira, mas ela não é reconhecida a nível de lei como a segunda língua oficial do Brasil. Então, se você olhar o legal de comunicação e expressão, a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com expressão gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos da comunidade de pessoas surdas do Brasil. Artigo 2º. Deve-se garantir, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da língua brasileira de sinais como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. Artigo 3º. As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva de acordo com as normas legais em vigor. O Sistema de Educação Federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, conforme legislação vigente. Parágrafo único. A Libras não substituirá a modalidade escrita da língua portuguesa. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, vocês perceberam que em hora nenhuma a lei faz menção da Libras ser reconhecida como segunda língua oficial brasileira, ela apenas reconhece a Libras como língua da comunidade surda brasileira. Então, essa afirmação é uma afirmação extraoficial, não é uma afirmação com embasamento legal na lei de reconhecimento da Libras. Então, assim, a gente vê muitas pessoas falando isso. Ah, a Libras é a segunda língua oficial brasileira. Mas, na verdade, dentro da lei que reconhece a Libras, a gente não tem esse embasamento. Então, essa é um ponto que eu queria falar com vocês, que eu vi que algumas pessoas falaram sobre isso. E o segundo ponto, que é bem interessante também, essa é uma confusão que muita gente faz. Se Libras é língua ou é linguagem. Às vezes a gente até esquece quando você vai se referir a Libras, você acaba usando o termo linguagem. Mas só que o termo linguagem não é apropriado para se referir a Libras. Por quê? Porque a Libras, ela não é uma linguagem, sim uma língua, porque ela é falada por um povo e ela possui regras, estruturas, síntese, semântica, pragmáticas próprias, e essas regras gramaticais,
elas são bem definidas. Parece que tem alguém que não conseguiu entrar, mas não tá aparecendo para mim. Então, gente, quando eu vou me referir a Libras, eu devo me referir a ela como uma língua, por causa da estrutura gramatical dela, que possui uma estrutura de língua. A linguagem, o que é uma linguagem? É um mecanismo usado para transmitir nossas ideias e pode ser tanto verbal como não verbal. Mas a linguagem, ela não tem uma estrutura gramatical por trás, né? Uma linguagem, ela não é oficial, ela não é algo de uma comunidade como uma língua. Então, a Libras, quando a gente se refere a ela como linguagem, você não está usando o termo adequado. Então, o correto é você se referir a Libras como uma língua, por causa dessa estrutura gramatical e todo esse embasamento teórico que ela tem por trás. Gente, ficou claro esses dois pontos com relação a Libras ser a língua oficial brasileira e sobre ser língua e não linguagem? Alguém tem alguma dúvida? Ficou tranquilo? Então vamos passar para o próximo ponto. Eu Eu separei, como eu disse para vocês, uma questão de cada atividade que vocês fizeram, que foi a que mais teve erro para a gente poder tirar dúvidas. A primeira é essa questão aqui, que o alfabeto manual é conhecido pelos ouvintes e muito utilizado pela comunidade surda. Assinale abaixo qual a sua função para a comunidade surda. Letra A. É utilizado para soletrar nomes pessoais, endereços e ou palavras que não possuem sinal específico. Letra B. É utilizado pela comunidade surda como principal forma de comunicação. É utilizada sempre que o surdo deseja expressar seus sentimentos. Letra D. É utilizada apenas pelas crianças surdas que ainda não aprenderam os sinais. Teve algumas pessoas que assinalaram a opção B, que o alfabeto seria a principal forma de comunicação da comunidade surda. Alguns assinalaram que seria a opção D, só as crianças que ainda não aprenderam os sinais. Mas, na verdade, a opção correta é a letra A. O alfabeto manual nós vamos utilizar para soletrar os nomes de pessoas quando você vai se apresentar, quando você quer informar o seu endereço, ou palavras que não possuem um sinal específico, ou algumas palavras que vocês vão ver dentro dessa aula de gramática que ficou liberada hoje, que são considerados empréstimos linguísticos, que são os sinais soletrados, que é o sinal oi, o sinal nunca, vai, vou. São soletrados o mês de maio, são empréstimos linguísticos. Então, nesse caso, eu vou usar o alfabeto manual. Mas, normais, nós usaremos os sinais. Então, o alfabeto é para você se apresentar, fazer a datilologia do seu nome, do seu endereço, ou de alguma palavra que não tenha sinal, e nesses casos de empréstimos linguísticos. Pessoal, alguém ficou com dúvida com relação ao uso do alfabeto? Vocês não vão usar o alfabeto para comunicar, não, hein, gente?
Tem Não. até um vídeo no YouTube, eu vou disponibilizar lá na plataforma, é bem pequenininho, que é sobre essa questão das pessoas, desse mito, né, das pessoas acreditarem que o surdo usa o alfabeto para se comunicar. É até engraçado, porque imagina se você tivesse que soletrar tudo aquilo que você fala durante o dia. É a mesma situação do surdo. Então, por isso os sinais, porque se você tivesse que fazer a datilologia da frase toda, pensa o quanto não seria mais difícil. Então, só vai usar o alfabeto nessas ocasiões. A próxima atividade também teve uma quantidade maior de erro, é essa aqui, ó. No Brasil, uma língua nacional de sinais passou a ser difundida a partir do Segundo Império. E aí vocês deveriam completar as lacunas com as opções corretas, né? O educador francês era e foi instrutor dessa metodologia aqui no Brasil. Ele fundou por meio da Lei número 839, de 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro, com apoio do imperador Dom Pedro II. Então, essa questão aqui é da educação dos surdos, né? História dos surdos. Então, o educador francês que veio para o Brasil, gente, foi o Edouard Rouet. Ele veio a convite de Dom Pedro para o Brasil. E esse era aqui, né, a gente deveria completar se ele era ouvinte ou surdo. No caso do Eduardo Rouet, ele era surdo. Não sei se vocês se recordam, mas na videoaula eu expliquei que ele foi aluno da Escola Nacional lá em Paris, que foi fundada pelo Charles Lepé. Algumas pessoas confundiram com o Charles, mas o Charles, ele era francês também, mas ele fundou o Instituto Parisiense, lá em Paris, que foi a primeira escola de surdos do mundo. O Eduardo foi aluno nesse Instituto Parisiense, de lá ele veio para o Brasil. E aqui a gente tem o último ponto, que é o nome da escola, né? Teve algumas contradições com relação a esse nome, mas se vocês pesquisarem no site do INES, que é o Instituto Nacional de Educação para Surdos, o primeiro nome que o INES recebeu, na biografia deles, consta como Colégio Nacional para Surdos Mudos. Foi o primeiro nome que eles receberam logo no início, na fundação. E aí, no ano seguinte, mudou para Imperial Instituto Nacional dos Surdos. Então, por isso que ficou, algumas pessoas confundiram essa questão. Então, o correto é o Eduardo Rouet, que foi o educador francês que veio para o Brasil a convite de Dom Pedro II. Ele era surdo e fundou o Colégio Nacional de Surdos Mudos, que foi o primeiro nome que o INES recebeu. Depois disso, mudou de nome algumas vezes. Pessoal, alguém tem dúvida com relação à fundação do INES? Gostaria de perguntar alguma coisa? Se vocês estiverem com alguma dúvida, a gente pode perguntar. A próxima questão, que é do outro conteúdo, que é sobre as identidades surdas, fala sobre a aquisição da linguagem, né? A identidade está diretamente ligada à nossa noção de linguagem. Com base na concepção de identidade do indivíduo surdo, assinale a alternativa correta. A criança surda se relaciona com outros surdos, absorve o modelo da sociedade ouvinte como inspiração para sua identificação. Letra B.
O contato de uma criança surda com outros surdos não está relacionado com o início do processo identificatório dessa criança. Letra D. Desde o seu nascimento, os surdos, tanto de pais ouvintes como os de pais surdos, possuem uma identidade nativa que se desenvolve independente do convívio social. Letra D. A identidade dos surdos se constitui no encontro com seus pares e a partir do convívio da família e com a comunidade surda. Então vamos lá, gente. A letra A, por que não poderia ser a letra A? Porque a criança surda, quando ela se relaciona com outros surdos, ela não vai absorver o modelo ouvinte. Então, isso aqui era uma pegadinha. O surdo, quando ele se relaciona com outros surdos, ele vai absorver a cultura surda, o modelo da sociedade, né, da comunidade surda. Então, por isso que a questão A está errada. A letra C. Por que a letra C está errada? Porque, gente, tanto as crianças surdas quanto as crianças ouvintes, e qualquer pessoa, independente se possui alguma deficiência ou não, a gente precisa do convívio social para se desenvolver, principalmente para desenvolver a linguagem. Não sei se vocês já ouviram falar das meninas lobo, que é a Mala e Kamala. Essas meninas foram encontradas numa floresta. E como elas conviveram no início com os animais, né, foram achadas com lobos, elas não adquiriram a linguagem e os hábitos delas eram como dos animais. Então, a linguagem é algo que a pessoa só adquire em contato com outras pessoas, através do convívio social. Então, por isso que não poderia ser a letra D, porque essa identidade, essa linguagem, as crianças, elas precisam do convívio social para poder adquirir. A letra B também está errada. Por quê? Porque o contato de uma criança surda com outros surdos não está relacionado com o início do seu processo identificatório. Então, essa questão aqui, ela é primordial para a criança surda. Para ela adquirir a identidade surda, adquirir a cultura surda, ela precisa estar em contato com adultos surdos sejam fluentes na língua. Então, por isso, essa letra B também está errada. Então, a alternativa correta é a letra D, porque a identidade do surdo e o indivíduo se constrói no encontro com seus pares, a partir do convívio com a família e com a comunidade. Então, através desse convívio, é que você vai construir a sua identidade. Da mesma forma, as crianças surdas, elas vão desenvolver essa identidade surda e aprender sobre a cultura surda através do convívio dela com a comunidade surda, com outras pessoas surdas adultas que já tenham esse conhecimento da cultura também, né? Porque se uma criança surda tiver um convívio com um adulto surdo, mas que esse adulto não tenha esse conhecimento também, a criança não vai desenvolver, vai acabar aprendendo aquilo que o adulto tem para oferecer, né? Pessoal, ficou claro essa questão da identidade surda? Que a criança precisa estar em contato com os adultos para poder desenvolver essa cultura, essa identidade, aprender. É como uma criança ouvinte também, né? A gente precisa estar perto dela, precisa estar convivendo com os adultos para poder aprender.
sobre a sociedade, sobre a nossa cultura. A outra questão que teve uma quantidade maior de erro também foi sobre essa questão do hemisfério, do cérebro. E essa é uma questão que é muito interessante, porque olha como que essa questão da linguagem de sinais, ela desafia um pouco até as regras do nosso cérebro. Por quê? Considerando os comportamentos dominantes de cada hemisfério do cérebro e o uso das línguas de sinais, assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente tem uma foto do cérebro dividido, né, no hemisfério esquerdo e no hemisfério direito, e aí a gente tem as opções em cada hemisfério, que cada hemisfério é responsável. Então, por exemplo, o hemisfério esquerdo é o responsável pela linguagem, pelo raciocínio lógico, pelo pensamento analítico, sequencial e temporal, lógica e linear. E o hemisfério direito, ele já é o hemisfério responsável pela visualização, imaginação, pelo emocional, pela criatividade, intuição, raciocínio espacial, música e ritmo. Então, analisando as 4 opções, qual seria a mais adequada? Se a gente pensar na Libras, considerando que ela é visual e espacial, a gente diria que a Libras está relacionada ao lado direito do cérebro, porque é nesse que a gente tem a nossa visualização, o raciocínio espacial. Então, seria mais apropriado que ela estivesse no lado direito, por causa de ser uma língua visual. Mas, apesar dela ser uma língua visual, já foram feitos experimentos e ficou comprovado que a Libras, as línguas de sinais em geral, quando a pessoa utiliza a língua de sinais, é ativado o lado esquerdo e não o lado direito. Olha que interessante. Então, nesse caso, a opção correta é a letra. Apesar da língua de sinal ser da modalidade visual e espacial, elas estão representadas no hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério responsável pela linguagem. Por isso que a Libras atingiu o reconhecimento de língua, e por isso que parou de ser tido como se a Libras fosse apenas uma gesticulação, uma mímica, porque ficou comprovado que quando a pessoa está fazendo uso da Libras, ela está utilizando o lado, o hemisfério relacionado à linguagem e não o hemisfério relacionado ao raciocínio espacial e à visualização. Então, letra C. Outra questão, né, sobre o papel das instituições federais com relação à difusão da Libras. Então, aqui a gente tem 4 opções, né? Quais dessas opções são verdadeiras? Número 1, promover cursos de formação de professores para o ensino da Libras, tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa e língua portuguesa como segunda língua para os surdos. Essa primeira aqui, gente, é uma opção verdadeira. Se vocês olharem. Então, nesse decreto, ele vai especificar o papel das instituições federais.
E o decreto fala sobre isso, sobre promover esses cursos de formação, que é responsabilidade tanto das instituições federais quanto das outras instituições de ensino, a nível estadual e ou nível municipal. A gente viu isso também na 10.436. Ofertar desde o ensino fundamental 1 o ensino de Libras e língua portuguesa. Gente, esse número 2 aqui, ele é falso. Não consta isso no decreto e nem na lei. Eles ainda estão lutando para que a Libra seja... A gente teve na semana passada, não sei se vocês viram, até postei, passou, né, o projeto de lei para que as escolas bilíngues sejam reconhecidas, que também é uma luta da comunidade surda. Mas eles ainda não conseguiram essa inclusão da Libras no currículo básico. Ainda existe esse projeto de lei, mas ainda não foi sancionado. Então, dois é escola com Libras, tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, professor para o ensino da língua portuguesa como segunda língua para surdos, e professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos. Esse terceiro aqui, gente, é certo. Então, se tiver um aluno surdo na escola, precisa haver esses profissionais, o professor ou instrutor de Libras, o intérprete e o professor de segunda língua, que é o professor que vai ensinar a língua portuguesa na modalidade escrita. Então, tendo aluno surdo na escola, a escola precisa ter esses profissionais. Qual no caso, a única regra a ver? Por exemplo, aqui em Barra de São Francisco, só a Escola Governador Lindenberg, que é o polivalente, que tem um instrutor de Libras. O município não tem. Como são poucos os alunos, nesse caso, o intérprete tem que ter. Cada escola, cada aluno tem que ter o seu intérprete. Mas o instrutor de Libras pode haver uma única escola referência no município. Então, aqui em Barra de São Francisco, o governador Lindenberg ficou sendo a escola referência. Então, todos os alunos surdos que forem frequentar a sala de recursos são direcionados para o governador Lindenberg. Então, se vocês souberem de alguma criança surda na rede municipal, não está sendo atendida, essa criança pode estar fazendo a matrícula na sala de recursos do polivalente. Lá eles vão receber esse atendimento, porque devido ao número pequeno de alunos, então o município ele fez essa parceria com o Estado. E aí esse atendimento é realizado lá na Escola Governador Lindenberg. Pessoal, deu para entender essa questão da função das instituições federais com relação à difusão da Libras? Ficou claro que, no caso, as instituições são responsáveis por promover esses cursos de formação e por auxiliar as escolas a prover esses profissionais. Essa número 4 aqui também não está correta, tá? Garantir os mecanismos de avaliação sejam os mesmos de todos os alunos. Isso aqui não está na lei, não. Agora, da atividade do alfabeto, primeiro eu vi vocês, achei que vocês foram muito bem nessas atividades. Vocês quase não tiveram muito erro, né? Foram notas boas. E nessa atividade do alfabeto, a única questão, assim, que teve um pouco mais de ele vai acertar aí. Quem acertou, comenta no chat.
Quem acertou essa questão, gente? Vou passar de novo. Isso aí, caminhão. Teve gente que passou muito perto, sabe? Colocou caminho, caminhando. Então, assim, ficou bem próximo da palavra correta, que é caminhão. Mas isso é normal, quando a gente está aprendendo, é normal a gente errar. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui interessante. Eu tenho uma dúvida nessa questão do alfabeto. Por exemplo, eu tenho nome composto. Como eu indico o espaço entre eles? Então, vamos para a próxima aqui, que eu já vou comentar sobre isso. São as dicas com relação ao vídeo que vocês gravaram. Eu coloquei aqui, ó, com relação ao meu nome, o uso do pronome eu, o sinal de idade, o sinal de cidade e a datilologia, que é essa questão da soletração, né, do nome. Eu vou tirar aqui do slide para vocês me verem. Minha câmera está aparecendo? Gente, vocês estão me vendo? É que não está aparecendo para mim a minha tela, não. Então, vamos lá. Primeira coisa é com relação ao sinal de meu nome. Agora eu estou me vendo. É o sinal de meu nome. Teve algumas pessoas que fez assim, ó. Eu ou meu nome. Então, você não precisa fazer esse sinal de eu ou meu. Você já faz aqui, ó. Esse aqui é o sinal de nome, né? Você vai fazer ao contrário. Então, aqui, meu nome. Você já faz aqui. Não precisa fazer eu ou meu. Do mesmo jeito, quando você vai falar minha idade ou onde eu moro, né? Você não precisa fazer o sinal de moro e o sinal de eu. Só fazer o sinal de moro, porque já fica subentendido que é você. Quando você não usa o sinal de outra pessoa ou o pronome, né? Você e tal. Então, você não precisa fazer essa apontação para você ou encostar em você para dizer que é o seu nome ou o seu sinal ou aonde você mora. Só você fazer o sinal de nome, o sinal de moro. Vou chegar o computador um pouco mais para trás. Aí. O sinal de nome, o sinal de moro. No caso de idade, teve algumas pessoas que ficaram com dificuldade. Então, você vai usar essa configuração de mão aqui, ó. Y aqui. Vai passar aqui. Próximo da axila. Então, é o sinal de idade. O sinal de cidade, a gente vai ver ele nas próximas... Acho que no próximo módulo tem o sinal de cidade que a gente vai ver. Mas eu já vou passar para vocês de uma vez. Eu conheço 2 sinais de cidade. Teve algumas pessoas que usou esse sinal aqui, que é você faz a letra O deitado e bate com o dedo indicador assim. Tá dando para ver? Então, assim, ó, cidade. E tem esse sinal de cidade aqui também, ó. Você faz esse movimento com os dedos, assim, cidade. Esse sinal aqui, assim, também pode ser usado para avenida.
porque lembra os carros, né? Na mão e contramão. Então, em alguns lugares, eles vão usar esse sinal aqui de cidade e esse aqui para avenida. Mas também existe alguns lugares que eles vão usar esse sinal aqui para cidade. Então, se você vê alguém fazendo esse sinal aqui, não se espante, também é um sinal para cidade. Foi um sinal que eu observei que algumas pessoas ficaram em dúvida. O Wanderson fez esse sinal aqui, ó. Eu observei. Eu acho que ele foi uma das poucas pessoas que usou esse. A maioria do pessoal usou esse sinal aqui. Esse sinal aqui, ele é mais comum aqui na nossa região. Os surdos daqui usam mais esse sinal de cidade do que esse. Mas é legal vocês conhecerem, porque se vocês estiverem em contato com surdo de outra região, vocês não ficarem panguando, né? Sem saber o que significa o sinal. Agora, com relação à datilologia, que foi a pergunta que foi feita no chat, antigamente, eu até comentei isso no vídeo teve um aluno que fez assim. Antigamente a gente usava, soletrava, né? No caso aqui, Jennifer. E aí você fazia esse sinal, tipo máquina de escrever, como se você estivesse empurrando as palavras, né? Aí eu faria Jennifer, é, confundi aqui. Aí empurrava, de, aguiar, aí empurrava. Hoje em dia a gente não usa mais esse passar para o lado. Quando vocês forem soletrar, quem tem nome composto, né, fazer a datilologia, ou se você vai fazer o endereço, a gente usa você fazer pequenas pausas, não precisa mais fazer esse movimento. Então você vai fazer aqui, ó. Ô meu pai. Jennifer, aí eu faço essa pausa de aguiar. No caso da. Eu não sei pronunciar o nome dela, que é um nome difícil. Kalei Jamília. Ela vai fazer o Kelly, não sei como pronuncia. Jamile. Faz o primeiro nome, dá uma pequena pausa e faz o segundo nome. Vou falar o nome da minha rua, né? Por exemplo, aqui em Barra de São Francisco, né? Avenida Castelo Branco, né? Eu uso esse sinal, avenida ou rua, né? Castelo. Aí você não faz mais esse movimento. Você faz uma pausa, né? Castelo Branco. Então não usa mais esse movimento aqui. Até recentemente, até eu mesmo usava esse movimento, mas a comunidade surda está parando de usar. Agora eles usam essa pausa. Então, quando você for soletrar o nome, por exemplo, aqui estou vendo da Quênia, aí você faz Quênia, aí começa o outro, Santos. Você não faz mais esse movimento de passar para o lado. Pessoal, alguém tem alguma outra dúvida ou quer fazer alguma pergunta de algum outro conteúdo? Porque essas foram as coisinhas assim que eu observei e vocês ficaram com dúvida ou que erraram mais nas atividades. E como eu pedi para vocês comentarem no fórum de dúvidas e ninguém comentou, eu fico com a sensação assim, que vocês estão entendendo bem. Então, eu queria deixar esses minutinhos finais aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, talvez nem seja relacionada a esse assunto, ou alguma dúvida que queira sanar, pode perguntar.
Um de cada vez, tá, gente? Não precisa perguntar todo mundo junto, não. O pessoal tá tranquilo com relação a isso? Ninguém tem nenhuma dúvida? Ninguém quer perguntar nada? Vocês compreenderam bem as coisas que eu expliquei? Falei muito rápido? Ó, o pessoal aqui tá falando que tá tranquilo. Ninguém ficou com dúvida, não. Ô, Jenny, Tinha conseguido postar. Pode falar. já que você quer que alguém fale, você comentou a respeito da sala de recurso, né, que é pelo Estado, o município junto Sim. com o Estado. Então, quer dizer que todos os alunos do município, automaticamente, na própria escola, já faz essa inscrição para ele na sala de recurso do Estado, ou não? Ele tem que ir nessa escola e se matricular? Não, ele vai lá na escola e faz a matrícula, ele faz a matrícula regular na escola que ele estuda, né? Na classe regular. E a matrícula na sala de recurso, ele tem que ir lá na escola onde é ofertado, no caso aqui do bairro São Francisco, no Governador Lindenberg, e ele faz uma matrícula lá. Que a matrícula da sala de recurso é feita separado. Quando o aluno frequenta a sala de recurso da mesma escola, o professor da sala de recurso só encaminha um termo para os pais assinarem. Entendi. Entendeu? Aí, como é escola diferente, aí o pai tem que ir na escola fazer a matrícula, porque eles vão pedir os mesmos documentos que pedem na matrícula normal, né? E vai pedir o laudo do aluno. A Marcileia está perguntando aqui, com relação a atividades, agora é só uma semana. Marcileia, sim. O primeiro módulo foi, como a gente foi fazendo aquela lista de chamada de espera, então as primeiras atividades a gente deu um prazo maior. Agora, elas vão encerrar toda semana, porque eu tenho um prazo para poder fechar o curso, né? A gente precisa terminar o curso até o dia 2 de agosto. Então, se não fizer assim, vocês vão ficar com as atividades acumuladas e a gente vai ultrapassar o prazo. Mas se eu perceber que vocês estão tendo dificuldade, eu vou fazer igual eu fiz hoje, né? Vou dar mais um dia ou dois de prazo para vocês fazerem a atividade. Porque eu sei que para todo mundo é correria, né? Todo mundo trabalha, tem as questões de casa, quem é casado aí tem que dar conta em casa também do companheiro, da casa, do trabalho fora. Quem tem filho aí a jornada é tripla, ainda mais nesse período que não está tendo aula, né? Que as crianças estão ficando em casa. E eu sei que não está sendo fácil. Hoje mesmo eu gravei uma aula para vocês e parei
para fazer uma atividade minha, porque eu também estou fazendo curso, a gente não para, né? Tá sempre estudando. A Raquelane está falando aqui que perdeu algumas atividades, se isso vai atrapalhar. Pessoal, não, se vocês perderem uma ou duas atividades, não vai atrapalhar, porque o curso, né, é a soma das notas de todas as atividades e aí o sistema faz a média com a nota de todas as atividades. Então, se vocês perderem uma ou duas atividades, vocês não vão ficar prejudicados, só não podem perder várias, né? E agora também, a Patrícia está perguntando, e esse segundo vídeo que teremos que fazer, você vai poder dar um exemplo de como fazer? Posso sim. Vou gravar essa semana, eu não sei se eu consigo gravar essa semana ainda, mas eu vou gravar e coloco lá o exemplo. O Vando está perguntando se pode agendar o outro módulo depois de agosto. Ô, Wanderson, o próximo curso, que é o nível 2, né, do básico, o pessoal do IFES, eles queriam que fosse presencial. Mas com essa questão da pandemia, eu não sei se vai ser possível. Então, eu preciso sentar com o pessoal da extensão para poder a gente definir, porque a princípio eles falaram que queria que fosse presencial. Se puder ser à distância, eu acredito que vai ser melhor ainda, né? Porque no seu caso, que mora em outro município, fica bem mais fácil. A Maricela está comentando aqui. Boa noite. Com relação à sala de recurso, outras escolas estaduais também podem aderir ao método de Barra de São Francisco? Sim, pode sim, Maristela. Aí você pode estar verificando isso na superintendência, né? Se o aluno é da escola estadual, se ele pode estar frequentando em outra escola estadual. Se não for muito longe, eles contratam o transporte para buscar e levar essa criança. Aqui a gente tem uma aluna que é lá do Santo Antônio, do Tatu. E aí tem o transporte que traz ela é a escolinha dela é municipal. E aí ela vem nesse transporte que é pago pelo Estado. Jennifer, boa A noite. Letícia está falando aqui. Oi. Exemplo, eu trabalho em escola estadual em Mantenópolis. A escola aqui, como ela faz para estar aderindo? No caso, a escola de Mantenópolis, o aluno viria para cá, para a Barra de São Francisco? É isso, Maricela? De nada, Jana. Oi? Desculpa, eu não entendi. Mas o seu aluno, no caso, a sua ideia seria ele vir para a Barra de São Francisco fazer aula na sala de recurso? É isso? Sua pergunta? Não, no caso, eu trabalho em escola e aí eu sou até cuidadora. Aí, no caso, como a minha escola está cheia da escola para receber o aluno especial da rede municipal. Ah, tá. A sua escola já tem a sala de recurso criada? Já tem os profissionais contratados? Tem sim. Tem o professor de EI, tem a sala de recursos. Então é só a mãe da criança ir na escola e fazer a matrícula. Se eles tiverem alguma dúvida, quem é responsável pelo setor de educação especial da nossa regional é a Silvânia. E esqueci o nome da outra agora. Mas a Silvânia, ela que é a responsável lá na SRE. Aí é só a escola, se tiver alguma dúvida de papelada, alguma coisa, entrar em contato com ela. Tá joia? Obrigada. Uhum. Tá joia?
A Letícia perguntou aqui, em questão do sinal, só as pessoas que têm essa deficiência surda pode dar, ou os professores que dão aula para esses alunos também pode dar? Ô, Letícia, o sinal pessoal, né, que é o sinal de nome, geralmente é o próprio surdo que dá. Se for uma criança pequena, você pode estar orientando ele em como ele fazer esse sinal. Geralmente eles mesmos dão um sinal para as pessoas. Eles observam, eles são muito observadores. Eu trabalhei na roça, na época minha aluna tinha 6 para 7 anos. E ela dava os sinais, ela deu sinal para a família dela toda. Inclusive o meu sinal, ela fazia diferente. Porque eu geralmente eu uso muito o cabelo preso, né? Por causa de traduzir e o cabelo não ficar caindo no olho, então eu sempre uso preso assim para trás. E ela, quando ela se referia a mim na escola, ela fazia assim, né? Cadê a professora? Ela fazia esse sinal. E o meu sinal é esse aqui. Mas ela deu esse sinal para mim. Então, lá na roça, o meu sinal era esse. Então, eles dão sinais. Ela deu o sinal para a mãe dela, que a mãe dela sempre usava o cabelo preso, e quando ela falava da mãe dela, ela fazia esse sinal. Ela deu esse sinal para o pai. Então, eles vão observando características, mesmo sendo pequenos. Eles observam características e dão os sinais. Mas você pode orientar, porque às vezes eles não têm essa noção assim que preciso dar um sinal para identificar essa pessoa. À medida que a pessoa é mais próxima deles, que eles têm um convívio maior, eles acabam dando um sinal sim. O Alexandre está falando aqui que presencial não dá para eles fazer o curso. Alexandre, esse curso vai ser todo online. É o próximo curso que o pessoal do IFES tem a intenção que seja presencial. Mas eu acredito que enquanto a gente estiver com esse período de pandemia, nós não teremos cursos presenciais. E se o curso, né, se eles verem que vocês estão tendo um bom rendimento, todo mundo teve nota boa, estão se esforçando, quem sabe o próximo a gente já começa ele online. Esse próximo curso eu ainda não comecei a preparar o material, eu estou terminando, né, de gravar esse curso de vocês. Vocês estão começando agora o segundo módulo e eu estou terminando de gravar o terceiro. Então, logo eu já termino de gravar. E aí eu pretendo já começar a trabalhar no material do próximo. Eu acredito que a gente vai ter que optar por essa modalidade online para continuar, porque, primeiro, eu consigo abranger pessoas de outras localidades que talvez não seria possível fazer o curso com a gente se fosse presencial, como é o caso de vocês, que são de Mantenópolis, tem o Wanderson, que é de Linhares, tem gente de Mantena que talvez o dia não iria coincidir. E essa modalidade online é uma modalidade que tem vindo para ficar, né? A gente vê que aí tem a Valéria de Nova Venécia. Então, é uma modalidade que tem vindo para ficar. Eu acredito que a tendência é que os próximos cursos sejam online. Tem muita gente fazendo curso online, a Rubiane é de São Gabriel. Então, a gente, cada vez mais e mais, os cursos online têm crescido, né? Então, eu acredito que o próximo curso também deve ser online. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma outra pergunta? Ô, Jennifer, Letícia, aqui eu perguntei isso sobre o sinal lá, porque eu estudei 3 anos com a menina surda. E em vez dela dar o sinal para nós, a professora dela, ela dava um sinal, a professora, não é esse. Aí mudava. Eu mesmo tenho um sinal, eu tenho uma pinta no ombro. Aí ela deu o meu sinal em cima dessa pinta. Só que aí a professora dela mudou, colocou no pescoço. Por isso que eu perguntei essa questão.
Não, geralmente o normal é o surdo dar o sinal. Sabe por quê, Letícia? Eles são muito mais observadores do que nós que somos ouvintes. Então, eles observam características nossas que às vezes passa até despercebido. Se você, se você tiver contato maior com eles e se você pedir para eles te imitarem, por exemplo, você vai ficar impressionada como que eles imitam você direitinho. Então, eles observam essas características nossas e geralmente eles dão um sinal que é uma característica que eles observam na gente que é marcante. A gente que é ouvinte, a gente tem muito costume, às vezes, de querer colocar um sinal, por exemplo, a primeira letra do nome, ou alguma coisa assim, entendeu? E eles não, quando eles dão um sinal, eles dão esse sinal assim, dessa característica que é mais marcante. Aqui a Raquelane está falando sobre a tia dela, que não estudou, e ela lembra dela imitando, que ela é muito boa em imitar, porque eles observam muito. Eu tenho muito hábito de ficar arrumando assim a calça, não tem? E o Jerry, que eu trabalhei com ele muito tempo no Polivalente, ele imita direitinho, arrumando assim a roupa, o cabelo, eles imitam muito bem porque eles observam essas características. Às vezes ele vai te dar um sinal que você pode até pensar assim, ah, não tem nada a ver, mas depois se você observar, tem sim, é uma característica marcante sua. E essa questão do sinal que você está falando é interessante. Se você olhar as pessoas mais antigas de sinal, a maioria delas é a primeira letra do nome, alguma coisa relacionada com cabelo, a primeira letra do nome encostada numa pinta. Isso porque tem muita influência de ouvintes. Agora, quando é um sinal assim, mais um sinal criado por um surdo que tem essa identidade mais forte, eles geralmente dão um sinal mais relacionado a uma característica sua e não mais relacionado com a primeira letra do seu nome. Entendeu? Gente, alguém mais quer perguntar? Todo mundo já perguntou, ninguém quer falar mais nada. Então, vou fazer o seguinte, gente, vou encerrar essa aula por hoje. Foi um prazer estar com vocês, a gente poder bater esse papo. Eu não quero ficar prolongando muito, porque eu acho que mais de 1 hora vai ficando cansativo. Se vocês depois tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem perguntar, pode mandar no grupo, à medida que eu puder eu vou respondendo, ou no fórum de dúvidas também dentro da plataforma, vocês podem perguntar. Hoje já ficou liberada a próxima disciplina, o próximo conteúdo, então fiquem atentos lá. Eu acho que encerra no domingo, se eu não estou enganada. Abre hoje e encerra no domingo. E com relação ao próximo vídeo, que é um diálogo, eu vou gravar um videozinho curtinho e vou colocar para vocês assistirem de um diálogo pequeno, para vocês terem um exemplo de como fazer, tá joia? Tenham todos uma boa noite e até a nossa próxima aula. Depois eu vou colocar as datas lá para vocês votarem qual dia que vocês preferem, tá joia? Boa noite, gente!